Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa web-aula de número 6.1. Hoje nós vamos estudar sobre o patrimônio público. Vamos lá para os slides. Então, o que é o patrimônio público? É um conjunto de recursos representado por bens, direitos e obrigações adquiridos. Então, esses bens podem ser adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos, controlados e ou utilizados pelo poder público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços ou à exploração econômica por parte das entidades do setor público no cumprimento das atribuições e dos objetivos. Então, esse aqui é o conceito de Bezerra Filho, 2021, um livro bem interessante. Mas o que é o patrimônio público? Então, ele é formado por bens, direitos e obrigações que podem ser adquiridos, formados e por aí vai. Bom, e como eu vou analisar o patrimônio público? Então, segundo Bezerra Filho, nós podemos analisar sobre o aspecto qualitativo, a qualidade desse patrimônio, né? Aí nós temos o que são bens, direitos e quantidade desse patrimônio. Então, os dois aspectos que a gente pode analisar o patrimônio público. Então, o aspecto qualitativo não se indaga o valor dos elementos patrimoniais, mas sim a sua qualidade funcional, isto é, as formas e as composições que podem adquirir na instituição, procurando estabelecer a composição que melhor concorra para alcançar seus fins, com máxima economicidade, qualidade e produtividade. Então, o foco aqui no aspecto qualitativo não é sobre o valor, mas sim sua qualidade. Aquele bem, ele é necessário, tá, para alcançar o objetivo daquela entidade. Então, nesse aspecto, nós vamos comentar mais um pouquinho agora da classificação qualitativa do patrimônio. Então, o patrimônio ele pode ser classificado em disponibilidades. O que nós temos disponível para gastar de imediato? Então, o valor que eu tenho em caixa, hoje os entes públicos só trabalham com instituições bancárias, né? Então, o que eu tenho de disponível lá nas contas bancárias. Outra classificação qualitativa do patrimônio, quanto eu tenho de direito a receber. Nesse caso aqui nós podemos apresentar a questão da dívida ativa tributária e não tributária, que são os créditos. Qual o montante que eu tenho do estoque, né? A questão do estoque. Então, não a questão do valor, mas o estoque. Esse estoque que eu tenho, seringas, é necessário para o objetivo, fim? Então, é necessário ter esse estoque? Então, se analisa essa necessidade. Esse montante disponível que eu tenho de recurso, ele atende à finalidade institucional, entendeu? Aí eu tenho os investimentos permanentes, os bens. Então, esses bens que eu tenho, eles atendem à finalidade do ente federado? Um exemplo, uma escola. Os equipamentos dessa escola, os equipamentos do Instituto Federal. Então, eu estou analisando esses equipamentos. Promove economicidade no processo de gerar construção de aulas, de gerar uma educação de qualidade? Sim ou não? Tá? Então, a gente só analisa a qualidade. É o quantitativo necessário
ou precisa-se mais? Então, a gente analisa só essas questões. Os intangíveis também, que são aqueles que não são palpáveis, né? As obrigações, então, as dívidas. Lembrando que as dívidas, elas também são interessantes, tá? Não é ruim ter dívida, não. Se for um bom gestor, ele pode ter dívidas e atender às demandas da sociedade. Bom, agora vamos para o aspecto quantitativo. O patrimônio deve ser apresentado em valores monetários, em data estabelecida. Então, qualitativo, quando a gente tem um balanço patrimonial, quando a gente fala aspecto qualitativo, então nós temos lá no balanço patrimonial, na primeira coluna, a descrição desse patrimônio. Então, seria a descrição desse patrimônio. E já quantitativo é a segunda coluna que tem os valores monetários. Então, o patrimônio deve ser apresentado em valores monetários, em data estabelecida legalmente, distribuída em 2 grupos, ativos e passivos. Classificação quantitativa do patrimônio. Então, nós temos ativo, então, recurso controlado pela entidade, resultado de evento passado que poderá gerar benefícios econômicos futuros. Com certeza. O que eu tenho no ativo? Lá no ativo eu tenho recursos na minha conta corrente, eu tenho materiais disponíveis lá no meu estoque, né, no meu almoxerifado, eu tenho dívida ativa tributária e não tributária, eu tenho o que mais? Eu tenho os meus bens, certo? E o passivo? Obrigação presente, derivada de evento passado. Por quê? Bom, se eu comprei seringas para vacinar, para fazer a campanha de vacinação, eles fizeram a entrega e eu não fiz o pagamento à vista. Então, gerou o quê? Uma obrigação. Por isso que é chamado de obrigação presente, porque ele tem que pagar, mas de evento passado. Porque foi o quê? Foi uma licitação, foi um empenho, né? Foi a entrega, é algo passado, mas que agora tem que ser pago, certo? Cuja extinção deva resultar na saída de recursos. Então, para quitar essa dívida, tem que sair recurso financeiro da entidade. Bom, os grupos do ativo e do passivo se subdividem em ativo circulante e não circulante. Aí a classificação qualitativa e quantitativa do patrimônio público é apresentado nos quadros 1 e 2 do balanço patrimonial, ambos estudados na unidade 3. Então, nós temos lá qualitativo, então a gente tem o agrupamento de contas e os subgrupos, certo? E quantitativo, os valores, tá bom? Agora nós vamos mais especificamente para a classificação dos bens públicos. Aí nós temos 3 tipos de classificação: bens de uso especial, bens dominiais ou dominicais e bens de uso comum. Bom, o que são bens de uso especial? São bens de uso das repartições públicas, como instrumentos da administração pública para a prestação de serviços à sociedade. Então, o que são bens de uso especial? Aí eu trago aqui exemplo: hospitais, museus, escolas são exemplos de bens de uso especial. Bom, esses bens, eles devem ser registrados na contabilidade. Então, são bens que devem ser inventariados. Então, antes das convergências internacionais, das NBCTs, antes de 2008, não era... A cultura era mais orçamentária, mas a partir de 2008 tornou-se obrigatório realizar o quê? O inventário desses bens de uso especial, e não só inventariar.
ou seja, incluir no patrimônio, porque muitas vezes você olhava lá no balanço patrimonial do ente, você não conseguia visualizar os bens daquele ente. Então, os hospitais, as escolas não estavam escriturados. Então, além de registrar, eles devem ser avaliados e depreciados. Por quê? Porque todo bem tem o seu desgaste. Então, um exemplo, eu tenho um veículo. O veículo, ele tem a sua vida útil aí de 5 anos, então ele tem que ser depreciado. Um veículo que eu comprei lá em 2015, principalmente no ente público, dependendo se for um bem, uma ambulância, por exemplo, o seu desgaste é maior. Então, ele tem que ser depreciado para se chegar ao seu valor original. Tá? São bens inalienáveis e contabilizados no patrimônio público. Então, isso aqui, na época que eu ainda trabalhava como contadora pública, nós já iniciamos essa contabilização e esse levantamento dos bens públicos. Agora nós temos os bens dominiais ou dominicais. Integram o domínio público. Podem ser utilizados em qualquer fim que a administração julgar conveniente. Exemplo, apartamentos, armazéns, casas, terrenos, lojas. Então, nós temos lá em Brasília os apartamentos, né, que são utilizados pelos deputados. Então, é um exemplo de bens dominiais ou dominicais. Eles também devem ser inventariados. Então, lá no balanço patrimonial, no ativo não circulante, no imobilizado, devem estar registrados todos esses bens. Além de registrar, eles devem ser avaliados anualmente e depreciados. E esses bens são alienáveis, certo? Todos devem ser contabilizados. Então, vocês devem se atentar a essas questões também. Bom, bens de uso comum do povo. Então, o que são bens de uso comum? São imóveis de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas do direito público, também chamado de patrimônio comunitário, cultural ou social. Bom, a classificação dos bens de uso comum, aí eles podem ser, nós temos vários tipos. Infraestrutura construída pela ação do homem. Então, tem alguns patrimônios culturais que são construídos pelo próprio homem. Naturais, então nós temos aí. E os bens do patrimônio cultural. São as 3 classificações dos bens de uso comum. O que são bens de infraestrutura? Então, bens de infraestrutura, eu trago aqui uns exemplos. Então, são ruas, estradas, pontes, praças, sistema de esgoto, abastecimento de água, rede de comunicação. Olha só, esse tipo de bem de uso comum do povo, bens de infraestrutura, eles são inventariados. Então, tem que ser o quê? Contabilizados lá na contabilidade. Tem que se fazer o registro e não só fazer o registro. Anualmente tem que se avaliar, depreciar e o ente público não pode vender, tá bom? Agora nós temos os bens naturais. O que são bens naturais? São praias, quedas d'água, rios, né? O rio Guaporé, o rio Madeira aqui em Porto Velho. São bens naturais de uso comum do povo. Então, são bens inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Ainda carecem de normatização para contabilizar. Então, até hoje, 2021, esses bens não existe, né? É uma regra contábil, uma normativa que
para se registrar isso na contabilidade, porque é muito complexo. Como é que você vai registrar, por exemplo, o Rio Madeira como um bem natural aqui do estado de Rondônia, por exemplo? Como que vai ser isso, certo? Praias do mesmo jeito, quedas d'água. Então não tem ainda, tá bom? Mas não quer dizer que no futuro pode ser que as coisas vão evoluindo e criam-se normas para fazer o registro desses bens naturais no patrimônio público, certo? Aí nós temos os bens de patrimônio cultural. Então nós temos, são bens com significância histórica, cultural e ambiental. Exemplo: monumentos e prédios históricos, sítios arqueológicos, áreas de conservação e reservas naturais. Então, exemplo aqui de Rondônia, nós temos o Forte Príncipe da Beira, né, que é os bens de patrimônio cultural. São bens inalienáveis, também impenhoráveis e imprescritíveis. O registro desses bens no ativo, lá no ativo não circulante, é facultativo, tá? Então, ele ainda não é obrigatório, ainda não é. E pode seguir as bases utilizadas para os ativos imobilizados. Lembrando que esse livro que eu utilizei para referenciar esse material foi publicado esse ano por Bezerra Filho, que é auditor do Tribunal de Contas. Então, assim, até hoje é facultativo. Não quer dizer que em anos futuros vai continuar assim, porque tudo se evolui, tá? Considerações gerais para registro dos bens públicos. Então, a mensuração ou avaliação deverá ter base no valor de aquisição, produção, no caso de uma praça, uma obra, as instalações, quanto que custou aquela praça? Construção, incluindo os gastos adicionais ou complementares, tá? Ativo imobilizado com vida útil econômica limitada. O que é ativo com vida útil econômica limitada? Um veículo, tá? Ele fica sujeito a depreciar, então a administração pública tem que fazer a depreciação, além de registrar, tem que fazer a depreciação desses bens do ativo imobilizado com vida útil econômica limitada. Amortizar, também tem os casos de amortização e exaustão durante esses períodos. Bom, imobilizado obtido a título gratuito deve ser considerado o valor resultante do avaliação obtida com base em procedimento técnico ou, aí se tiver no valor do termo de doação patrimonial definido, vai ser aquele valor. Então, no caso de compensação, né? Compensação financeira, aí no caso das usinas, né? As usinas realizaram várias construções aqui em Porto Velho, em Jaci-Paraná. Então, nesse caso, é imobilizado obtido a título gratuito. Então, eles construíram, né, as usinas, em forma de compensação, construíram esses bens e doaram para o município de Porto Velho. Nesse caso, tem que se fazer uma avaliação ou, se no documento de doação constar o valor, é aquele valor. Bom, gastos posteriores à aquisição ou registro do elemento do imobilizado devem ser incorporados ao valor quando gerar benefícios econômicos futuros ou potenciais. Então, tem que ser feita uma análise, né? A gente tinha uma praça, por exemplo, ou tinha uma rodoviária, mas essa rodoviária, ela precisou de uma reforma que vai gerar benefícios econômicos futuros, então eu tenho que incorporar aquele valor aquele bem, aquela rodoviária que já está lá escriturada no patrimônio público de Porto Velho, um exemplo, tá? Qualquer outro gasto que não gera benefícios futuros
deve ser reconhecido como despesa, tá? Então, nesse caso da rodoviária, sim, por exemplo, se a gente pegar a nossa rodoviária aqui, né, e fizesse, no caso, uma reforma nela, né? Neste caso, aqui de Porto Velho, iria gerar benefícios econômicos futuros, mas se for um outro tipo de melhoria que não gere, deve ser considerada somente como despesa, tá bom? Bom, só finalizando aqui a questão da contabilização obrigatória dos bens públicos, nós temos quais são os bens que devem se escriturar: bens de uso especial, bens dominiais ou dominicais, bens de uso comum, apenas os de infraestrutura, e os bens culturais e sociais é facultativo. Tá ok? Onde a gente vai registrar a contabilização lá no subgrupo ativo não circulante, tá bom? Bom, finalizamos aqui a nossa web aula 6.1. Eu agradeço a oportunidade e até daqui a pouquinho nós retornaremos com a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.